Se você chegou até este vídeo porque sente que a sua vida poderia estar em um lugar muito melhor do que está hoje, quero que você preste muita atenção nos próximos minutos. Olha só, existe uma conversa que poucas pessoas têm coragem de ter consigo mesmas, e talvez seja justamente essa conversa que esteja separando você dos resultados que você deseja alcançar. O motivo aí costuma ser bem simples, tá? A maioria das pessoas passa muito tempo procurando explicações para a própria situação e pouco tempo procurando soluções de verdade. Enquanto isso, o que acontece? Os meses passam, os anos passam, e quando as pessoas percebem, elas continuam enfrentando praticamente os mesmos problemas, as mesmas dificuldades financeiras, os mesmos obstáculos profissionais e as mesmas frustrações pessoais que enfrentavam já há muito tempo. Essa história parece conhecida para você? Pois é. O mais curioso é que quase ninguém começa um ano planejando fracassar. Pelo contrário, quando o novo ano se aproxima, milhões de pessoas, eu, você, todo mundo, nós fazemos promessas para nós mesmos. As pessoas decidem que vão melhorar a saúde, organizar as finanças, aprender uma nova habilidade, abrir um negócio, mudar de carreira ou finalmente colocar em prática algum projeto importante. Naquele momento, tudo parece possível, não é? A motivação está alta, a energia parece renovada e a sensação de recomeço cria uma impressão de que dessa vez vai ser diferente. No entanto, poucos meses depois, boa parte dessas metas já foi abandonada. Nós sabemos que é isso que acontece. Algumas pessoas deixam seus objetivos de lado por causa de dificuldades reais. Outras simplesmente perdem o foco ao longo do caminho. Mas olha, existem também aquelas pessoas que continuam dizendo para si mesmas que vão agir, mas adiam continuamente as decisões necessárias até que o entusiasmo inicial desapareça completamente. Isso eu acho uma coisa triste, na verdade. Quando isso acontece, surge uma situação extremamente perigosa. A pessoa continua desejando uma vida diferente, mas passa a agir exatamente da mesma forma que sempre agiu. Não funciona. Mas antes de continuarmos com a nossa conversa aqui, se esse assunto já te interessou, aproveita agora e dê o like no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos e não deixe de se inscrever aqui no meu canal, tudo bem? Bom, mas vamos continuar, direto ao que interessa. E agora eu vou começar te propondo uma reflexão importante. Se você olhar para os últimos 12 meses da sua vida, provavelmente você vai conseguir identificar pelo menos uma meta, um projeto ou uma decisão que parecia extremamente importante em um determinado momento, mas que acabou ficando pelo caminho, você acabou deixando para trás. Talvez tenha sido um negócio que você quisesse iniciar, talvez tenha sido um plano para aumentar a sua renda, talvez, tenha sido uma mudança de hábito que poderia melhorar a sua saúde, a sua produtividade ou a sua qualidade de vida. Independentemente do caso, seja o que for, existe uma pergunta que vale a pena fazer. Por que aquilo foi abandonado? Por que você abandonou aquilo? Essa pergunta pode parecer simples, mas ela costuma revelar respostas muito profundas. Em muitos casos, descobrimos que o verdadeiro problema não foi a falta de capacidade, também não foi a falta de inteligência ou de potencial para realizar aquilo. Olha, frequentemente o problema costuma ser a criação de justificativas que parecem razoáveis o suficiente para permitir o adiamento contínuo das ações necessárias. É importante que você entenda que todos nós encontramos obstáculos ao longo da vida, isso é óbvio. Problemas financeiros acontecem, imprevistos familiares acontecem, mudanças inesperadas acontecem. Nenhuma trajetória de sucesso é construída de forma linear. O que diferencia pessoas que avançam daquelas que permanecem estagnadas não é a ausência de dificuldades, mas a forma como elas interpretam e respondem a essas dificuldades. Pessoas que conseguem transformar as suas vidas desenvolvem o hábito de analisar a realidade com honestidade. Elas não ignoram os problemas, mas também não permitem que esses problemas se tornem desculpas permanentes para não sair do lugar. Quando alguma coisa dá errado, as pessoas procuram entender o que aconteceu, o que pode ser aprendido com a situação e quais decisões precisam ser tomadas a partir daquele momento. Ao invés de ficar gastando toda a energia tentando provar que você
tinha motivos para não agir, concentre seus esforços em descobrir como voltar a avançar. É muito mais prático, muito mais lógico. Existe um detalhe importante nesse processo. Assumir responsabilidade pelos próprios resultados não significa viver carregando culpa, não é isso. Muitas pessoas confundem essas duas coisas e acabam criando um bloqueio mental. Elas acreditam que reconhecer um erro é o mesmo que se condenar por esse erro. Não é assim. Na verdade, as pessoas altamente bem-sucedidas costumam adotar uma postura muito mais equilibrada do que isso. Elas conseguem, sim, reconhecer decisões equivocadas, erros, e conseguem identificar comportamentos que precisam ser corrigidos e aprender com as experiências negativas sem transformar tudo isso em ataque à própria autoestima. Essa diferença, meu amigo, é fundamental, porque a culpa paralisa, enquanto a responsabilidade gera mais movimento e movimento positivo. Quando você assume responsabilidade, você recupera o controle. Quando você transfere toda a responsabilidade para fatores externos, aí você perde a capacidade de influenciar o seu próprio futuro. É por isso que tantas pessoas permanecem presas durante anos em situações que gostariam de mudar e simplesmente não se mexem para que essa mudança aconteça. Elas conseguem explicar perfeitamente porque os seus resultados atuais não são bons, mas raramente conseguem explicar com clareza o que estão fazendo hoje para construir resultados melhores amanhã. Olha, outro exercício extremamente útil é observar a sua vida atual e identificar quais áreas estão crescendo e quais áreas estão entrando em declínio. Olha, essa análise exige uma sinceridade profunda, porque nem sempre nós gostamos daquilo que encontramos. Às vezes percebemos que a nossa saúde não está recebendo a atenção necessária. Em outros casos, percebemos que as finanças estão completamente desorganizadas, que a carreira está estagnada ou que projetos importantes simplesmente estão sendo constantemente adiados. O problema é que a grande maioria das pessoas só reage quando a situação já se tornou grave. Na prática, quase todas as grandes crises começam de forma imperceptível. Elas surgem através de pequenos sinais que, de início, parecem insignificantes. Olha, um pequeno atraso em uma meta financeira, uma queda gradual na produtividade, um hábito negativo que começa a se repetir com frequência, um projeto que vai sendo adiado semana após semana. Olha, isoladamente, cada um desses sinais parece pequeno. O problema é que quando esses sinais são ignorados durante muito tempo, eles se acumulam e acabam produzindo consequências muito maiores e muitas vezes graves. Pessoas altamente produtivas entendem esse mecanismo. Por isso, elas procuram fazer correções de rota enquanto os problemas ainda são pequenos. Elas sabem que resolver uma dificuldade bem no início costuma ser muito mais simples e barato do que esperar até que ela se transforme em uma situação crítica. Essa postura não elimina os desafios da vida, claro, mas reduz muito o impacto que eles podem causar na sua vida. Talvez a pergunta mais importante que você possa fazer para você mesmo nesse momento seja a seguinte: se esse ano terminasse exatamente da mesma forma que os anos anteriores, quais decisões você se arrependeria de não ter tomado? Pensa nisso, anota essa questão. Essa é uma pergunta muito importante, porque ela obriga você a olhar para frente. Ao invés de permanecer preso ao passado, você começa a visualizar as consequências de continuar agindo da mesma maneira que você está agindo hoje. Muitas pessoas acreditam que a mudança acontece simplesmente quando surge uma oportunidade extraordinária, mas na verdade não é isso, tá? A maioria das transformações importantes começa quando alguém decide simplesmente parar de negociar consigo mesmo e assumir o compromisso de agir. Se você não agir, nada vai para frente. Não porque as condições ficaram perfeitas, mas porque finalmente você percebeu que esperar indefinidamente por condições perfeitas é uma das formas mais eficientes de permanecer exatamente onde você está. No entanto, existe uma questão ainda mais importante que eu preciso falar para você. Muitas pessoas conseguem enxergar seus problemas com clareza, ok, mas continuam sem avançar na vida porque não entendem o mecanismo
que mantém tudo exatamente como está. Olha, esse mecanismo pode ser resumido em uma ideia muito simples. A maioria das pessoas tenta mudar seus resultados sem mudar os seus padrões. Essa diferença parece pequena, mas ela tem um impacto enorme. Olha só, resultados são consequências, concorda? Padrões são as causas. Quando alguém deseja melhorar de vida, normalmente concentra toda a atenção nos resultados que gostaria de alcançar. Quer ganhar mais dinheiro, melhorar a saúde, desenvolver um negócio, conquistar independência financeira ou construir uma carreira melhor, mais sólida. Tudo isso é legítimo e importante, claro. O problema surge quando a pessoa continua repetindo os mesmos comportamentos, tomando exatamente as mesmas decisões e organizando seus dias exatamente da mesma maneira que organizava antes. Nada vai mudar. Imagine alguém que deseja mudar a sua situação financeira. Ok, essa pessoa passa horas pensando em quanto gostaria de ganhar, nos bens que deseja adquirir e na liberdade financeira que gostaria de conquistar. Ok, mas ao observar a sua rotina diária, ela percebe que quase não dedica tempo ao aprendizado de novas habilidades, não busca oportunidades adicionais de renda e não realiza ações consistentes que possam aumentar de verdade seu valor no mercado. Nesse cenário, existe um conflito entre aquilo que a pessoa deseja e aquilo que ela faz diariamente. É justamente por isso que tantas metas permanecem apenas no campo das intenções, são só desejos. A vida costuma responder muito mais aos comportamentos repetidos do que aos desejos ocasionais. Quando você observa pessoas que alcançaram resultados extraordinários na vida, você percebe que elas raramente dependem de explosões temporárias de motivação. O que realmente as diferencia é a construção de sistemas pessoais que tornam o progresso muito mais possível, mais provável. Elas desenvolvem rotinas, criam hábitos, estabelecem prioridades e organizam as suas agendas de forma compatível com seus objetivos. E é isso que você tem que fazer. Isso significa que pessoas assim nunca enfrentam dificuldades? Claro que não, né? A diferença é que suas ações não dependem exclusivamente do estado emocional do momento. Elas compreendem que motivação é valiosa. Você tem que compreender isso. Motivação é valiosa, mas também é instável. Alguns dias você acorda cheio de energia e disposição. Em outros, você sente cansaço, você tem dúvidas, tem desânimo. Se as suas decisões dependerem exclusivamente dessas oscilações emocionais, os seus resultados também vão ser muito instáveis. Pessoas bem-sucedidas aprendem a construir uma estrutura que continue funcionando mesmo quando a motivação diminui. Essa estrutura pode ser feita de várias formas. Para algumas pessoas significa simplesmente manter horários definidos para atividades importantes. Para outras pessoas significa eliminar distrações, organizar melhor o ambiente de trabalho ou estabelecer compromissos que criem responsabilidade externa. O formato varia de pessoa para pessoa, mas o princípio permanece sempre o mesmo, que é você precisa criar condições que favoreçam a execução constante. Existe um outro fator extremamente importante aí que costuma passar despercebido. Muitas pessoas acreditam que estão esperando pela oportunidade certa, quando na realidade elas estão apenas esperando se sentir prontas para alguma coisa. O problema é que essa sensação de preparação total raramente chega. Quase todos os grandes projetos começam antes que exista uma clareza absoluta. Quase todos os empreendedores enfrentam dúvidas. Quase todos os profissionais que alcançam posições relevantes nas empresas passaram por momentos em que não tinham todas as respostas. Claro, somos humanos, né? A diferença não está na ausência de medo, está na disposição de continuar avançando apesar de ter medo. Quando você observa a trajetória de pessoas que transformaram suas vidas, você percebe que elas não possuíam um mapa completo desde o início. Em muitos casos, na maioria dos casos, as pessoas têm apenas clareza o suficiente para dar o próximo passo. Depois de dar esse passo, aí você consegue enxergar o seguinte, e depois o seguinte. Esse processo continua até que, olhando para trás, parece até que existia uma estratégia perfeitamente planejada.
Não que você não deva fazer uma estratégia perfeitamente, né? Mas na realidade, boa parte do caminho é construído durante a própria caminhada. Esse entendimento é libertador, porque elimina a necessidade de esperar por condições perfeitas que você dificilmente vai ter. A busca pela perfeição costuma ser uma das formas mais sofisticadas de procrastinação. Muitas vezes ela se apresenta disfarçada de prudência, planejamento ou cautela. A pessoa acredita que está apenas esperando o momento ideal, quando na verdade ela está apenas adiando indefinidamente uma decisão que já poderia ter sido tomada. Isso não significa agir de forma impulsiva ou irresponsável, vamos deixar isso aqui bem claro, tá? Significa compreender que existe uma enorme diferença entre preparação inteligente e uma espera que não acaba mais. Enquanto algumas pessoas passam anos tentando eliminar todas as incertezas antes de agir, outras começam com os recursos que têm e aprimoram seus métodos ao longo do caminho. É justamente por isso que é muito comum, né? Nós vemos pessoas com menos recursos alcançando resultados superiores aos resultados de pessoas que são muito mais qualificadas e tinham recursos. O fator decisivo não foi a quantidade de conhecimento inicial ou até dinheiro em caixa, foi a capacidade de transformar conhecimento em ação. Outro aspecto que merece muita atenção nessa nossa conversa aqui é a influência do ambiente. Olha só, poucas pessoas percebem o quanto as suas decisões são afetadas pelas pessoas com quem convivem diariamente. Se você passa a maior parte do tempo cercado por pessoas que vivem reclamando, justificando fracassos e desencorajando iniciativas, olha, sinto muito de dizer isso, mas existe uma grande chance de que a sua visão de mundo seja afetada por essa influência, afetada negativamente, óbvio, né? Por outro lado, quando você se aproxima de pessoas que valorizam o crescimento, aprendizado e responsabilidade pessoal, aí você começa a absorver naturalmente muitos desses comportamentos. Mas olha, não estou dizendo aqui para você abandonar amizades ou romper relações importantes, não é disso que eu estou falando, significa apenas reconhecer que o ambiente exerce um efeito poderoso sobre suas expectativas e padrões de comportamento. Olha, as pessoas tendem a normalizar aquilo que observam repetidamente. Pensa comigo, se todos ao seu redor acreditam que crescer financeiramente é impossível ou é quase impossível, você vai ter muito mais dificuldade para enxergar oportunidades. Se todos ao seu redor consideram aceitável abandonar objetivos diante dos primeiros obstáculos, a sua persistência vai parecer alguma coisa incomum, vai doer até para você. Mas quando você passa a conviver com pessoas que tratam crescimento como uma coisa natural, a sua percepção sobre aquilo que é possível, que não é possível, também começa a mudar. Existe ainda uma última reflexão que eu considero aqui fundamental. Muitas pessoas subestimam o poder do tempo. Olha, nós vivemos em uma época em que quase tudo acontece rapidamente. Informações chegam instantaneamente, mensagens são respondidas em segundos, produtos são entregues em poucos dias, às vezes em poucas horas. Como consequência, muita gente espera que grandes transformações também aconteçam em velocidade supersônica, né? Em velocidade absurda. Mas a realidade funciona de maneira bem diferente. Os resultados mais importantes da vida de qualquer pessoa costumam ser construídos gradualmente. Um negócio não cresce da noite para o dia. Uma carreira sólida não surge em poucos meses. Uma excelente condição física simplesmente não aparece após poucas semanas de esforço. A confiança, a reputação, a experiência e a credibilidade também exigem tempo para serem construídas. O problema é que a maioria das pessoas abandona o processo antes que esse processo tenha tido tempo suficiente para produzir resultados significativos. As pessoas começam motivadas, mas interrompem seus esforços quando os resultados não aparecem imediatamente. Não percebem que muitas transformações importantes são realmente invisíveis durante boa parte da jornada. Enquanto parece não estar acontecendo grandes mudanças externamente, conhecimentos estão sendo acumulados, habilidades estão sendo desenvolvidas, experiências estão sendo adquiridas, mesmo quando você não vê resultado ainda. Mas aí, em um determinado momento, todos esses fatores começam a produzir resultados visíveis.
Quem observa de fora costuma chamar isso de sorte, né? Mas só quem viveu esse processo sabe que aquilo foi apenas, né, entre aspas, o resultado de meses ou anos de esforço consistente. É exatamente por isso que este ano ainda pode se tornar um dos anos mais importantes da sua vida. Não porque alguma oportunidade mágica vai aparecer, não porque tudo vai ficar mais fácil, mas porque você pode tomar sim uma decisão diferente da maioria das pessoas. Você pode decidir de parar de esperar pelas condições perfeitas, assumir responsabilidade pelas suas próximas escolhas e construir padrões compatíveis com os resultados que você deseja alcançar. Olha, quando você faz essa mudança completa, uma coisa importante acaba acontecendo. Você deixa de medir seu progresso apenas pelos resultados imediatos e passa a valorizar também os comportamentos que estão criando esses resultados. E é justamente nesse momento que o crescimento se torna totalmente sustentável. Olha, e agora eu quero saber a sua opinião, tá? Qual é a principal mudança que você precisa fazer imediatamente para aumentar as suas chances de sucesso nos próximos meses? Escreva aqui embaixo nos comentários, eu quero ver. Bom, e outra coisa, se esse vídeo serviu para você, para abrir seus olhos, para você enxergar novos caminhos para encontrar o sucesso, então aproveita, já dê o seu like aqui no vídeo, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Não seja egoísta, tá? Compartilhe esse vídeo com algum amigo que também está lutando para vencer na vida e não deixe de se inscrever aqui no meu canal, porque aqui você é sempre muito bem-vindo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!